A crise da segurança pública no Brasil. A crise da segurança pública no Brasil constitui um dos maiores desafios enfrentados pelo Estado e pela sociedade nas últimas décadas. O problema é multifacetado, resultante de um complexo entrelaçamento de fatores históricos, sociais, econômicos, políticos e culturais que moldaram a realidade da violência urbana e rural no país. A violência criminal, a fragilidade das instituições policiais e judiciais, o sistema penitenciário colapsado, a desigualdade social e as dinâmicas do crime organizado são elementos que se entrelaçam, produzindo um cenário de insegurança persistente e de difícil resolução. Ao longo de sua história recente, o Brasil tem oscilado entre avanços pontuais em políticas públicas de segurança e retrocessos marcados por crises institucionais, escalada da criminalidade e incapacidade de articular políticas integradas e sustentáveis. Entender a crise da segurança pública brasileira requer, portanto, uma análise de longo alcance, que vá além da descrição dos sintomas imediatos da violência e da criminalidade, buscando identificar suas raízes estruturais e suas implicações para o futuro da sociedade brasileira. Um dos primeiros aspectos a considerar é o histórico da violência no país. Desde o período colonial, a violência foi uma presença constante na formação do Brasil. A escravidão, que perdurou por mais de 3 séculos, instituiu práticas de controle social, baseadas na repressão violenta e na desumanização de grandes parcelas da população. Após a abolição, a ausência de políticas de inclusão social para os ex-escravizados e seus descendentes contribuiu para a marginalização de milhões de pessoas, criando uma base estrutural de desigualdade que permanece até hoje. No século XX, a urbanização acelerada, a ausência de planejamento urbano, a expansão desordenada de periferias e favelas e a fragilidade das políticas públicas de saúde, educação e trabalho produziram contextos propícios para a consolidação da criminalidade urbana. Assim, a violência no Brasil não pode ser vista apenas como um fenômeno contemporâneo, mas como uma herança histórica profundamente enraizada. Outro elemento crucial para compreender a crise da segurança pública é a desigualdade social. O Brasil figura historicamente entre os países mais desiguais do mundo, e essa desigualdade se manifesta de maneira direta na distribuição da violência. Regiões mais pobres e comunidades marginalizadas sofrem mais intensamente com homicídios, roubos, tráfico de drogas e ações violentas das forças de segurança. A exclusão social e econômica empurra muitos jovens, especialmente nas periferias urbanas, para trajetórias de envolvimento com o crime organizado. A ausência de oportunidades de emprego digno, a precariedade das escolas e a falta de políticas públicas de juventude tornam a criminalidade, em muitos casos, a única alternativa de inserção social e de mobilidade econômica. Nesse sentido, a violência não é apenas um problema policial, mas um fenômeno estrutural, profundamente ligado à desigualdade. A atuação das polícias brasileiras é outro ponto central no debate. O país conta com 2 principais tipos de polícia: a militar, responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem, e a civil, encarregada da investigação criminal. Esse modelo dual, herdado de contextos autoritários, gera ineficiências e disputas institucionais que comprometem a eficácia da segurança pública. Além disso, as polícias brasileiras frequentemente são acusadas de abuso de poder, corrupção, racismo estrutural e letalidade excessiva. Dados apontam que o Brasil tem uma das polícias mais letais do mundo, com milhares de mortes registradas anualmente em operações policiais. Essa realidade gera um ciclo vicioso. Ao mesmo tempo em que a população mais vulnerável se vê vítima da violência policial, cresce a desconfiança e a hostilidade em relação às instituições, minando a cooperação entre comunidade e forças de segurança. A ausência de mecanismos eficazes de controle externo e de responsabilização agrava esse cenário. O sistema penitenciário brasileiro também ilustra a gravidade da crise da segurança pública. As prisões estão superlotadas, com um déficit de vagas crônico, condições desumanas de encarceramento e forte presença de facções criminosas que controlam a vida carcerária e, muitas vezes, estendem sua influência para fora dos muros das penitenciárias. O encarceramento em massa, que cresceu significativamente a partir da década de 1990, não reduziu os índices de violência. Pelo contrário, contribuiu para fortalecer as organizações criminosas, que se aproveitam da fragilidade do Estado no interior das prisões para recrutar e disciplinar novos membros. O resultado é a consolidação de grupos como o Primeiro Comando da capital PCC, Comando Vermelho, que exercem poder paralelo em várias regiões do país, articulando ações que vão desde o tráfico de drogas até ataques coordenados contra forças de segurança e a sociedade civil. Assim, as prisões, em vez de funcionarem como locais de ressocialização,
tornaram-se verdadeiras escolas do crime. A geopolítica do crime organizado no Brasil também precisa ser considerada. O país, por sua dimensão territorial e posição estratégica, é um dos principais corredores do tráfico internacional de drogas e armas. Fronteiras extensas e mal fiscalizadas permitem a entrada de cocaína produzida nos países andinos, como Bolívia, Peru e Colômbia, que é distribuída internamente ou enviada para mercados da Europa e dos Estados Unidos. Da mesma forma, armas de fogo entram ilegalmente por diversas rotas, abastecendo o arsenal das facções criminosas. A dificuldade do Estado em controlar suas fronteiras e em articular políticas de segurança integradas com países vizinhos contribui para a perpetuação desse cenário. Além disso, a expansão das facções brasileiras para países da América do Sul, como Paraguai e Bolívia, indica que o problema já não é apenas doméstico, mas regional. A violência urbana é outro aspecto central da crise. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Salvador e Recife figuram entre os locais com maiores índices de homicídios e crimes violentos do mundo. No caso do Rio de Janeiro, a presença histórica de favelas e comunidades, sem a presença efetiva do Estado, contribuiu para a consolidação de territórios dominados por facções criminosas ou por milícias. Grupos paramilitares formados muitas vezes por ex-policiais e agentes de segurança. A disputa por territórios entre esses grupos gera confrontos constantes, afetando diretamente a vida cotidiana da população. O tráfico de drogas, os assaltos, os sequestros e os tiroteios são parte da realidade diária de milhões de brasileiros. A sensação de insegurança generalizada impacta a qualidade de vida, as relações sociais e até mesmo o desenvolvimento econômico, uma vez que investimentos e turismo são desestimulados em regiões marcadas pela violência. Além disso, há a questão do racismo estrutural, que perpassa a segurança pública no Brasil. A maioria das vítimas de homicídios no país são jovens negros, moradores de periferias urbanas. Esse dado revela que a violência tem cor e classe social. A seletividade penal, que atinge majoritariamente negros e pobres, evidencia um sistema que reproduz desigualdades históricas. A atuação policial mais violenta em comunidades negras e a maior probabilidade de jovens negros serem presos ou mortos em confrontos refletem um problema estrutural que vai além da criminalidade. Trata-se de uma questão de direitos humanos e de cidadania. Assim, a crise da segurança pública no Brasil também deve ser analisada como uma crise de justiça social. A violência no campo também não pode ser esquecida. Conflitos agrários, disputas por terras, grilagem, desmatamento ilegal e violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais são parte significativa da crise de segurança pública. O Brasil tem um histórico de assassinatos de lideranças rurais e de defensores de direitos humanos, muitas vezes em contextos de disputa entre grandes proprietários de terra, empresas e comunidades locais. A fragilidade do Estado em garantir a proteção desses grupos e em responsabilizar agressores contribui para a perpetuação da violência no campo. Essa dimensão rural da violência demonstra que o problema da segurança pública não se restringe aos grandes centros urbanos, mas é um fenômeno nacional. As políticas públicas de segurança implementadas ao longo das últimas décadas têm apresentado resultados limitados. Programas como as Unidades de Polícia Pacificadora, UPPs, no Rio de Janeiro, inicialmente foram vistos como promissores ao buscar retomar territórios dominados pelo tráfico e aproximar a polícia da comunidade. Contudo, a falta de continuidade, o abandono das áreas ocupadas, a corrupção e a ausência de políticas sociais complementares acabaram por comprometer a iniciativa. Em outros estados, programas de policiamento comunitário ou de integração entre órgãos de segurança também enfrentaram dificuldades de implementação e de financiamento. Uma das maiores fragilidades é a ausência de políticas nacionais consistentes e articuladas, já que a segurança pública no Brasil é uma responsabilidade compartilhada entre União, estados e municípios, o que muitas vezes resulta em sobreposição de funções, falta de coordenação e desperdício de recursos. Outro desafio é a falta de investimento adequado em inteligência e tecnologia. Em um cenário em que o crime organizado atua com sofisticação, utilizando-se de redes internacionais, comunicações criptografadas e estratégias financeiras complexas, as forças de segurança brasileiras frequentemente atuam de maneira reativa e defasada. O uso de tecnologia de monitoramento, análise de dados, integração de informações entre diferentes órgãos e cooperação internacional ainda é limitado. Sem uma modernização efetiva das práticas policiais e judiciais,
o Estado tende a ficar em desvantagem na luta contra o crime organizado. A crise da segurança pública também tem impactos políticos e sociais significativos. O medo da violência influencia o comportamento dos cidadãos, alterando rotinas, limitando deslocamentos e moldando percepções sobre o Estado e a democracia. A insegurança muitas vezes alimenta discursos autoritários, que prometem soluções rápidas e duras para o problema, como o endurecimento das penas, o aumento do encarceramento ou a flexibilização do porte de armas. Essas soluções, contudo, raramente atacam as causas estruturais da violência e, em muitos casos, podem agravá-la. A segurança pública, assim, se torna um campo de disputa política, no qual interesses eleitorais e ideológicos frequentemente se sobrepõem à busca por soluções técnicas e duradouras. Não se pode ignorar, ainda, o papel da mídia na construção da percepção sobre a crise da segurança pública. A cobertura de crimes violentos, muitas vezes sensacionalista, contribui para a amplificação do medo e para a construção de uma narrativa que associa determinadas populações, como jovens de periferia, à criminalidade. Esse discurso midiático reforça estigmas sociais e legitima práticas violentas do Estado, como operações policiais de grande letalidade. Ao mesmo tempo, a mídia exerce pressão sobre governos e autoridades, exigindo respostas rápidas e espetaculares para problemas complexos, o que muitas vezes resulta em medidas pontuais e pouco eficazes. Diante desse panorama, é fundamental pensar em caminhos para superar a crise da segurança pública no Brasil. Qualquer solução sustentável deve ir além do mero fortalecimento repressivo das forças policiais. É necessário investir em políticas de prevenção, que ataquem as causas estruturais da violência como desigualdade, falta de oportunidades, racismo e exclusão social. Políticas de educação de qualidade, programas de inclusão para jovens em situação de vulnerabilidade, fortalecimento de serviços públicos de saúde e assistência social, são fundamentais para reduzir o fluxo de pessoas que entram no ciclo da criminalidade. Além disso, reformas profundas no sistema policial e penitenciário são urgentes, com foco na profissionalização, no respeito aos direitos humanos e na eficiência do trabalho investigativo. Outro ponto essencial é a construção de políticas de segurança integradas, que articulem União, estados e municípios em torno de estratégias comuns. A cooperação internacional também deve ser fortalecida, especialmente no combate ao tráfico de drogas e armas. Investir em inteligência, tecnologia e investigação é crucial para enfrentar o crime organizado em sua dimensão real. Da mesma forma, é preciso criar mecanismos de controle externo mais eficazes sobre as polícias, garantindo transparência, responsabilização e aproximação com as comunidades. Por fim, é necessário um pacto social mais amplo em torno da segurança pública. A violência não é um problema exclusivo das vítimas diretas ou das comunidades mais afetadas, mas de toda a sociedade. A construção de um ambiente seguro e pacífico requer a participação ativa de cidadãos, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, empresas e governos. A segurança deve ser entendida não apenas como ausência de crime, mas como presença de direitos, oportunidades e justiça social. Enquanto persistirem a desigualdade extrema, a exclusão de grandes parcelas da população e a fragilidade das instituições democráticas, a crise da segurança pública no Brasil continuará a ser um desafio permanente. Em síntese, a crise da segurança pública no Brasil é resultado de um conjunto de fatores históricos, sociais, econômicos e institucionais que se retroalimentam. A violência urbana e rural, o crime organizado, a desigualdade, o racismo estrutural, a ineficiência policial e a falência do sistema penitenciário compõem um quadro complexo e persistente. As respostas dadas até agora, em geral, têm sido insuficientes ou mal planejadas, falhando em atacar as raízes do problema. Superar essa crise exige coragem política, compromisso social e uma visão de longo prazo, que coloque a dignidade humana e a justiça social no centro das políticas de segurança. Somente assim será possível construir um Brasil verdadeiramente seguro, justo e democrático.